O Razi tem sido alvo de um debate, sobretudo desinformado. Porque nos crimes onde a nacionalidade é relevante para se perceber o fenómeno, claro, mas convém sublinhar, porque eu vi isso várias vezes repetido em várias peças jornalísticas e mesmo no discurso do Parlamento. Vou-lhe dar um exemplo. Anexo 95 do Razi chega ao ponto de identificar a nacionalidade dos portadores dos crimes de fraude documental. Por exemplo, Índia, 37, Geórgia, 37, Albânia, 125. Em todos os crimes em que digam respeito à imigração, essa informação está avertida e está tratada no relatório anual de segurança interna. Criminalidade grupal, etc. A mesma coisa em relação à realidade da violência grupal. Identifica-se o território, a nacionalidade, isso está lá avertido e está tratado estatisticamente. Tem-se dito também de forma errada e irresponsável que os crimes contra a autodeterminação sexual não tenham referência em relação à idade e ao género das vítimas. Está lá, é consultar, por exemplo, a página 45 ou 49 sobre abuso sexual. Nós sabemos a idade das vítimas, sabemos o perfil dos agressores. O Razi já tem esta informação. Da mesma forma, é importante dizer que o Razi trata da criminalidade comunicada, não é dos crimes cometidos. Porque sobre os crimes cometidos, nomeadamente arguídos são acusados. Arguídos ou população prisional, os dados são ainda mais finos. Sabemos ao detalhe a nacionalidade, o género, a idade e a percentagem de estrangeiros em relação ao resto da população. E esses dados são públicos. E chegamos ao ponto de saber até a relação entre o número de residentes com autorização de residência e a sua proporção em relação à população geral. Toda essa informação é pública. A questão... Então anda toda a gente a fazer uma discussão ao engano. Não, houve muito engano nesta discussão. Agora, repare, há crimes... A direita e toda a gente, o resto está tudo a fazer uma discussão ao engano. Houve vários... O Diretor Nacional da Polícia Judiciária interveio sobre isto, vários especialistas intervieram sobre isto. Não é verdade que o Razi não tem informação sobre a nacionalidade e toda a criminalidade onde isso é relevante. E queria dizer que o debate sobre a estatística da justiça em Portugal tem séculos. Em 1904, o legislador entendeu que era útil, há muitos trabalhos académicos sobre esta matéria, eu falo de forma informada, medir o dedo mindinho, o crânio e etc. Então toda a população prisional passou... Mas isso era por teorias que existiam no final do século XIX. Pois era, mas a evolução da estatística... Nós chegamos a 2024... Mas o que eu queria chamar a atenção, é que nós consolidamos o Razi e não é verdade que Portugal não comunica esta informação. Isso foi várias vezes escrito. E aconselho toda a gente a consultar o Razi e identifiquei esta informação. Eu disse isso na minha introdução, eu sei isso. Mas eu não estou a falar no caso do Ricardo Costa, eu estou a falar muito do debate que foi tido na Assembleia da República. Mas a minha pergunta era exatamente esta, havendo alguma confusão, se a decisão de, então vamos pôr em tudo, não só na página 90, 45, em tudo, pronto, fica em tudo, aí acaba-se com a conversa, digo eu. Não se acaba com umas coisas, porque é que não há de existir? Não, isso porque foram os especialistas que decidiram também, mas isso apesar de tudo... Mas se calhar a sociedade, a evolução da sociedade exige outro tipo de dados hoje em dia. Há um tratamento estatístico e o Sistema de Segurança Interna criou estes critérios por alguma razão. Claro. Qual é a relevância de eu saber... Por exemplo, a nacionalidade, o género e a idade vertida no Razi, que é um documento que tem 400 páginas, em matéria de sinistralidade rodoviária, por exemplo, ou de pesca ilegal. O que é que isto mostra? O decisor político vai tomar uma decisão mais informada em relação a isto? Não vai. É relevante eu saber quais é que são as rotas do crime internacional. E isso está vertido no Razi. E podemos saber quais é que são as plataformas, qual é que são a nacionalidade. Isso está tudo bastante documentado. Eu cheguei ao ponto de ouvir na Assembleia da República esta semana dizer que faltava informação no Razi sobre a distribuição territorial do crime, coisa que está ao detalhe. Nós sabemos, não estou a falar o caso do Ricardo Costa ou do Bernardo Ferrão. O que nos tem preocupado é a desinformação à volta disto. O Razi é público, tem informação consolidada e permite-nos concluir, permite-me só dizer isto, que nós sabemos qual é a relação entre imigração e criminalidade. A Direção-Geral de Política de Justiça disponibiliza essa informação que permitiu vários estudos, nomeadamente saber onde a população imigrante é mais relevante, a taxa de criminalidade é mais baixa. Nós temos certeza e segurança sobre esses dados e é muito importante que o debate público se faça com base em factos. E nós temos transparência e dados sólidos sobre isto. Rui Armindo, como Secretário de Estado com esta pasta, faz ou não sentido incluir estes dados no Razi, se esta discussão Eu acho que é um dado fundamental, lhe parece lógico? É que, de facto, Portugal sofreu um choque demográfico, um choque migratório, sem precedentes na sua história nos últimos
Eu até diria que não há memória do choque que nós tivemos entre 2017 e 2025. Teve quando foi a descolonização. Iremos perceber se este impacto é maior ou menor do que esse. E esse com uma diferença enorme. Claro. É que tratava-se de cidadãos nacionais que regressaram a um país e tinham uma facilidade de integração. Só estava a falar de choque de quantidade. Mas aí está a falar da revisão em alta que vão ser obrigados a fazer. Exatamente, e nessa altura vamos perceber efetivamente se este é maior ou o outro foi maior. Agora, há uma coisa que é aqui... Mas estaremos a falar de que números? Os números estão a ser trabalhados porque há uma coisa que é fundamental dizer-se. Quando chegamos ao governo, em abril de 2024, não tínhamos informação absolutamente nenhuma sobre 440 mil pessoas que estariam em Portugal àquela data e que estavam em Portugal, alguns há mais de 2, 3 anos, e que não sabíamos nem sequer o registro criminal, não tínhamos um dado biométrico, não tínhamos absolutamente Muitos estavam nada. inscritos na Segurança Social. E estavam inscritos na Segurança Social, mas de quem nada se sabia, ou seja, estavam bons para descontar para a Segurança Social, para contribuírem, mas não estavam bons o suficiente para que o Estado soubesse e organizasse a informação sobre ele, como qualquer um de nós. Agora, sobre a questão do RASI, muito concretamente dizer o seguinte, é fundamental não só nacionalidade, mas também residência, porque há muito crime cometido por cidadãos que podem não ser nacionais, mas que não são residentes, que é uma informação fundamental. Mas eu estava a dizer no início... Claro, mas isso já a polícia divulgou. Mas eu estava a dizer no início essa informação já é pública. Essa informação é pública. Que do ponto de vista estatístico... Diferença entre residentes e estrangeiros. Mas do ponto de vista estatístico, a importância aqui, do ponto de vista estatístico, é que Portugal sofreu um choque em que a multiplicidade hoje e a multiculturalidade do nosso país nada tem que ver com o passado e com os métodos que eram utilizados para o RASI. Estatisticamente, o que é verdadeiro é que quanto mais informação nós tivermos, melhor e mais informada é a ação e a tomada de decisão e melhor informa a política pública. Desde que respeite obviamente, a liberdade individual de cada um e a natureza dos dados e a salvaguarda pela privacidade. Portanto, teremos neste momento, ou tínhamos 10% de população imigrante em Portugal, mais ou menos. Era a última estimativa. Há uma coisa que lhe digo. E vamos passar para Bernardo, quê? 15%? há uma coisa que lhe posso dizer. Quando nós tivemos o último número que dizia 1.044.000, nunca contabilizamos sequer para esse 1.044.000 as manifestações de interesse. As tais 400 Desde logo posso-lhe dizer que só aí posso-lhe levantar só essa ponta do véu. O resto estamos a trabalhar, porque os números são sensíveis, estes números são muito sensíveis e teremos mesmo que cruzar diversos tipos de fontes para podermos afirmar com certeza quantos cidadãos estrangeiros estariam a residir em Portugal a 3 de junho de 2024, quando terminou a tal manifestação de interesse de que muito se fala, mas há muita gente que não sabe o que era o que era uma figura que permitia que qualquer um entrasse em Portugal legal ou ilegalmente, sem registro criminal, sem dados biométricos e, ao fim de um ano, se estivesse a descontar para a Segurança Social, automaticamente sanava a ilegalidade da entrada. Era isto. E como é que se fazia essa entrada? Fabián, há uma coisa que tenho que lhe dizer e que o Fabián sabe também que convém dizer isto. Existia uma plataforma que claudicou. O que disse não é verdade. Você sabe perfeitamente, para ter acesso à autorização de residência, não é verdade. Era preciso entregar... Diga, desculpa, se não era verdade. Para ter acesso à autorização de residência, era ou não era preciso entregar... Então agora vou dizer, há uma coisa que eu tenho que dizer. Se o Partido Socialista foi o pai da manifestação de interesse, o Bloco de Esquerda foi a mãe. Não é verdade. E na verdade, há uma coisa que eu tenho que lhe dizer. A manifestação de interesse foi criada em que ano, Sr. Há uma coisa, 2017. Aprovada por quem? 2017. Foi pressão do Bloco de Esquerda e vocês sabem bem que há uma pressão, existiu uma pressão também do Bloco de Esquerda, mas fiquemos pela paternidade do Partido Socialista. Por mim está bem assim, mas vocês continuam a defender, agora, não apesar do Partido Socialista já ter percebido. Que não seja necessário, que não fosse necessário entregar todos os documentos que acabou de referir para ter acesso à autorização de residência. A efetividade foi uma grande diferença. Como é que se fazia essa entrada? Não aumentou. Como é que se fazia essa entrada no sistema? Eu posso responder, porque existem a capacidade do Estado é finita, toda a gente percebe isto. Ao criar-se uma figura que gerou uma procura muito superior à capacidade de resposta do Estado, o que sucedeu é que os sistemas que estavam montados para dar resposta àquela figura entraram em colapso. Consequência, se eu chegava a Portugal por via ilegal, submetia uma folha em branco em lugar de um registro criminal. Sabia que o CEF, que foi desmantelado, não tinha capacidade para responder às solicitações, passado um ano, nada valia esse registro criminal ou essa folha em branco, valia a inexistência de algum registro criminal em Portugal. Ou seja, durante anos,
tivemos manifestações de interesse com base em folhas em branco. Isto sucedeu. Não havia ninguém a olhar para a folha em branco. Ninguém. Porquê? Porque o Estado pura e simplesmente colapsou nessa função que tinha que fazer porque não teve capacidade. Pensem nisto. Ainda a capacidade finita do Estado. Não nos basta termos vontade de receber as pessoas em Portugal. Nós temos que ter vontade de as receber, mas até ao limite da nossa capacidade, porque senão vamos entregá-los à indignidade. Há uma questão diferente de vontade e há uma questão de necessidade. Ou seja, do ponto de vista económico, ainda este ano o Governo, de que faz parte, vai apresentar, provavelmente, bons resultados de crescimento este ano e vai resultar um excedente orçamental também bastante bom do ano passado, ao que se supõe. A equação económica, sem a entrada de pessoas em Portugal, não digo que tinha que ser necessariamente este número, não era a mesma. É gestor, é administrador de empresa, sabe melhor de economia do que eu. Agora, há uma coisa que não justifica. A entrada desordenada que nós observamos não pode ser justificada por tudo. Agora, aquilo que eu digo é a equação económica portuguesa neste momento... A necessidade dos imigrantes é clara para todos nós. Aliás, nós estamos a desenhar um acordo quadro com as confederações patronais e com as associações de setor e também com grandes empresas para podermos ter rotas de migração regular, ética, nós sabermos quem vem, o que vem fazer e em que condições, porque o sistema anterior atirou-as para a indignidade. Deixe-me abrir o debate aqui. E gerou, desculpem só para terminar, e gerou o quê? Gerou um clima de desconfiança, porque deixando de existir segurança por parte dos nossos concidadãos, o que acontece é que não é favorável para ninguém, para quem cá está e para quem vem para cá procurar uma vida melhor. Repare, o CEF tinha 200 mil pendências, recordemos-nos. A forma como o CEF acaba e a AIMA é criada é catastrófica sempre o que dissemos. A primeira reunião que tive com o Secretário de Estado, a proposta que levámos foi, e convergimos nisso, a necessidade de criar uma unidade de missão para tratar dos milhares de casos. Porque era um drama humano, vidas congeladas, pessoas a quem o Estado lhes devia um papel que descontavam para a Segurança Social. Agora, eu queria corrigir duas coisas que foram aqui ditas. Para se passar da manifestação de interesse para a autorização de residência, é preciso recolherem-se dados biométricos e entregar registro criminal. Terceiro, não há um único dado que diga que o aumento da população imigrante tem aumentado a criminalidade por causa dos imigrantes. Terceiro, nós temos dados públicos que mostram a diferença entre imigrantes residentes e estrangeiros e detidos imigrantes e detidos estrangeiros. São coisas diferentes. Muita da criminalidade grave e violenta com que nós nos deparamos é de estrangeiros, pessoas que são detidas em Portugal. É muito importante fazermos esta pedagogia. Sim, a população imigrante cresceu muito em Portugal e o Estado não se preparou. Isso é verdade e é um facto. Agora, eu quero lhe recordar que os fenómenos migratórios que nós, comunidade portuguesa, enfrentamos na Europa passaram por processos idênticos, porque é um grande desafio quando se acolhem milhares de pessoas. Não sei se no resto da Europa o crescimento foi tão rápido como está a ser em Portugal. Não, foi. Há vários exemplos. Deixe-me dar um exemplo. No Luxemburgo, a comunidade portuguesa representa um quarto da população. Ainda hoje, a comunidade portuguesa, deixe-me dizer isto no Secretário de Estado, a comunidade portuguesa ainda tem mais dificuldades de adaptação à língua. Não é, mas os portugueses, repare, isso é público em relatórios, na Suíça, no Luxemburgo, há uma grande dificuldade com o alemão, que é o mesmo problema que a Sónia Sanfona estava a colocar, da dificuldade e o desafio que se coloca às escolas, aos centros de saúde, das pessoas indianas aprenderem o português. E isso cria um desafio ao Estado. E nós temos bons exemplos. A autarquia do Fundão, por exemplo, tem bons programas. Eu conheço centros de saúde em Lisboa que fazem um trabalho gigantesco, onde desde o urdu, ou hindi, ou inglês, ou português, ou francês, se encontram os vários documentos. Mas também conhecemos contra as escolas que não conseguem depois funcionar, etc. Mas, como é evidente, temos bons e exemplos difíceis. Os anos de desinvestimento público pagam-se caros e paga-se em falta de funcionamento do Estado. Isto não é só um tema de desinvestimento, repare, é um investimento diferente. Uma escola pode até estar muito bem preparada. O liceu onde eu andei, o Pedro Nuno, o Passos Manuel, para ter uma população escolar X, e se pensas a população escolar tem 30 nacionalidades, a mesma escola não tem essa capacidade. Se já à partida tiver falta de professores e falta de técnicos, ainda se cria o desafio da multilingualidade, claro, da integração das pessoas que falam línguas diferentes, mas nós tivemos uma experiência nos anos 90. Hoje é consenso, e no início dos anos 2000, com os ucranianos, que não falavam português, que não tinham um alfabeto latino. Sim, usavam o cirílico. E introduziram-se e integraram-se.
Nós temos o mesmo desafio, enquanto comunidade, do ensino do português, da adaptação dos serviços públicos, do tecido mesmo privado. Mesmo o desafio que se coloca hoje à frota pesqueira portuguesa é grande, porque uma boa parte da mão de obra é da Indonésia. E eu sei o esforço que é feito no setor privado para essas pessoas aprenderem o inglês, para aprenderem português, para se integrarem na comunidade portuguesa, terem noção dos seus direitos para não serem vítimas da sobreexploração. Isso coloca-nos um grande desafio coletivo. Fabiano,